Problemas com aposentadoria? Dificuldades trabalhistas? Complicações para conseguir benefícios junto ao INSS? Ciaco Advocacia tem a defesa certa para a sua demanda. Há 30 anos em São João, o escritório Ciaco Advogados conta com uma equipe especializada em direito trabalhista e previdenciário. Confiança, ética e profissionalismo com atendimento humano e personalizado. Ciaco Advocacia, Rua Antonina Junqueira 216, Centro de São João da Boa Vista. Siga nossas redes sociais. Olá! Hoje o Região recebe mais uma vez a doutora Deise Ciaco, especialista em Direito Previdenciário e Trabalhista. Ela vai responder a diversas questões sobre a reforma da Previdência, sobre cortes de aposentadoria por invalidez e muitas dúvidas sobre o INSS. Doutora Deise, seja muito bem-vinda e eu lembro a você de casa e também a você que nos acompanha pelas redes sociais que você pode participar enviando suas dúvidas pelo nosso WhatsApp, que é o 19982720221. Doutora Deise, seja bem-vinda. Obrigada, Magalhães, obrigada pela oportunidade de estar aqui na TV União mais uma vez. Olá a todos que nos acompanham, eu estou à disposição para esclarecer algumas questões sobre o INSS e sobre o direito do trabalho. Doutora Deise, a nossa primeira questão tem a ver com a reforma da Previdência. Há rumores de que ela pode ser anulada, e eu gostaria inicialmente aqui, abrindo o nosso programa, que a senhora nos respondesse se há possibilidade de o STF anular a reforma da Previdência, que completa aniversário nesse mês de novembro, né? Ela está em vigor desde novembro, do dia 13 de novembro de 2019. Eu não acredito nisso, absolutamente, Magalhães. Nós temos visto muitas chamadas nesse sentido nas redes sociais, mas que, na verdade, servem mesmo para despertar a atenção dos segurados. Na verdade, são manchetes que acabam até tumultuando os fatos. Fica difícil daquele que está esperando ansiosamente por uma revisão ou por uma derrubada dessa reforma da Previdência, acreditar, não é, que isso seria um milagre, ao meu ver, seria absolutamente um milagre, né? Não porque essa reforma tenha sido boa, né, para favorecer os segurados, mas simplesmente porque é uma política governamental que reduziu e muito os direitos e até suprimiu muitos direitos dos segurados. Olha, eu vou dar apenas alguns exemplos, né? Temos a idade mínima para aposentadoria especial, houve uma mudança brutal nisso, na regra que alterou também e muito o cálculo dos valores para as aposentadorias em geral, uma mudança na regra que estabeleceu pedágios, todo mundo sabe disso, teve pedágios de 50%, teve pedágios de 100%, ou seja, tem que trabalhar o dobro para se aposentar do que faltava para completar o seu tempo na época da sua aposentadoria em 2019. Né? Também tivemos umas alterações no cálculo da pensão por morte, não só no valor, mas também nas regras de concessão. Hoje, uma viúva, por exemplo, ou um viúvo, de um aposentado, ele não recebe mais os 100% do que aquele aposentado recebia, né? Ele recebe apenas 50%, que é a metade, e 10% a título de dependência, então 60%. Dentre outras mudanças, tem muitas mais, eu só estou citando algumas. E, por isso, muitas associações de classe ajuizaram, então, ações diretas de inconstitucionalidade, que são chamadas, de forma abreviada, de ADIs, Ação Direta de Inconstitucionalidade, e que aos poucos, muito aos poucos, vão sendo julgadas aí pelos integrantes do Supremo Tribunal Federal. E nós sabemos que o STF
leva muito tempo para concluir uma decisão final. Mas, reforçando, uma anulação da reforma da Previdência, sinceramente, eu não creio que isso possa ocorrer. Aliás, o que se vê a cada dia e cada vez mais é a supressão ou a diminuição dos direitos dos trabalhadores em geral, dos aposentados, dos segurados, e eu não tenho, pessoalmente, por isso, nenhuma expectativa numa melhora e um avanço das regras que possam beneficiar os segurados. Doutora, aí já houve algum voto sobre a alteração da idade mínima para a aposentadoria especial? Eu diria que foi o voto mais importante, porque foi o voto do relator. O relator, sobre esse pedido de inconstitucionalidade das regras da reforma, quem prolatou, já está redigido, foi o ministro Barroso, e ele votou pela manutenção das regras da reforma da Previdência de 2019. Ele declarou, portanto, a constitucionalidade das regras que foram contestadas, e apenas atendeu, e de forma parcial, mesmo assim, uma parte apenas, um dos pedidos apresentados nessas ações. Ele entendeu que as regras devem, portanto, ser mantidas, destacando que a base de contribuição previdenciária dos inativos, que são os aposentados, e dos pensionistas, somente pode ser aumentada se persistir comprovadamente um déficit previdenciário. Foi essa a observação que ele fez. E eu lembro a você que está nos acompanhando aqui pela TV aberta, canal 22.1, sinal digital aberto para todas as cidades aqui da nossa região, da nossa área de cobertura. Você pode participar aqui do nosso programa, enviar sua pergunta para a doutora Deise Ciacco. Participe aqui pelo WhatsApp 19982720221. Tire suas dúvidas. Doutora Deise, uma outra questão é quanto ao voto do ministro Edson Fachin. Esse ministro também já votou e ele concluiu pela inconstitucionalidade de alguns dispositivos. Ao meu ver, ele teve um olhar menos prático da situação e mais ideológico, mais socialista, digamos assim. Ele destacou que devem sim ocorrer alterações, mas na proteção social, em favor de quem? Em favor dos servidores públicos. Vejam bem, em favor dos servidores públicos. E ainda sobre a carga tributária a ser imposta para o custeio do sistema próprio de previdência. A gente sabe que os servidores públicos têm um sistema próprio, não é? Que não é o INSS, se eles forem estatutários. Então, ele falou muito sobre essa questão do custeio da carga tributária a ser imposta para os servidores públicos. Ele também entende que não há razão para que a cobrança da contribuição aos inativos do regime próprio de previdência se dê com bases majoradas em relação aos trabalhadores em geral. Então, ele acha que tem que haver uma separação aí entre os trabalhadores comuns, que não são servidores, e aqueles servidores públicos que têm o custeio próprio da Previdência, o regime próprio, né? Também não defendeu que sejam feitas contribuições extraordinárias sob mera alegação de haver déficit. O déficit, em outras palavras, ele concordou com o Barroso, dizendo que a hora de majorar aí uma contribuição extraordinária, que seja comprovado o déficit orçamentário. Com relação à idade mínima para aposentadoria especial, doutora Deise, quais são as regras atuais após a reforma da Previdência? Pois bem, antes da reforma da Previdência, não havia uma idade mínima para se aposentar. Mas nós estamos falando nessa questão de idade mínima, tanto para o trabalhador comum quanto para o trabalhador especial. Não sei se você se lembra, Magalhães, mas muitos trabalhadores se aposentavam muito cedo. Não é? Se eles completassem os 35 anos de trabalho,
né? Não havia uma idade mínima. Se eles tivessem 48, 49 anos, 50 anos, eles poderiam se aposentar, né? Mas, no entanto, houve aí um castigo para quem estava trabalhando e já tinha completado os 35 anos. Não sei se vocês se lembram. Sim. Foi o fator previdenciário. Você até poderia se aposentar com menos idade, mas lhe seria imposto, e foi imposto, por todo o tempo, um desconto chamado fator previdenciário. Quanto mais jovem você fosse, maior seria o desconto, atingindo até patamares, pode ficar perplexo, mas de 60% do valor a que você teria direito. A Previdência nunca foi um negócio da China para ninguém, a Previdência sempre teve, assim, uma tendência a não favorecer aquele que poupou para se aposentar, certo? Fica muito para o governo, eu digo entre aspas, né, aos governantes, do que para o próprio trabalhador. Mas aquele também, com relação à aposentadoria especial, se você trabalhasse com risco leve, por exemplo, que são 25 anos de trabalho em condições insalubres, também não tinha uma idade mínima para se aposentar. Ao contrário, agora, depois da reforma, que ocorreu em 13 de novembro de 2019, existem duas formas de você conseguir aposentadoria especial. Pela regra de transição da aposentadoria especial ou pela regra definitiva, com uma idade mínima. Veja que não é uma coisa simples do leigo acompanhar. Eu acho tudo isso muito complicado para quem não respira 24 horas o direito como o advogado tem que fazer. Não é um advogado especialista no assunto. Ele tem que se munir muito de informações e estar muito escolado para poder orientar o cliente. Mas o cliente muitas vezes não entende, e o pior, muitas vezes o cliente busca uma agência do INSS onde ele não recebe as informações corretas. E se não sobrar tempo, eu vou até contar um caso que aconteceu essa semana. Adoro contar histórias, mas histórias verídicas, não é? Fique à vontade, doutora, por favor. De uma pessoa que chegou ao INSS para pedir a pensão por morte da esposa. O servidor que o atendeu não foi aqui, foi na nossa região, não vou dizer a cidade, por uma questão de ética, mas ele chegou a pedir a pensão, ele esteve lá com a documentação da certidão de casamento, a certidão de óbito, ela havia falecido, né, por isso que ele estava pedindo a pensão. O servidor não registrou o pedido no sistema, porque a primeira coisa que o advogado vai fazer é uma procuração, né, uma representação desse cliente para pedir o que ficou decidido e por que foi indeferido. E, verbalmente, o servidor indeferiu, disse para ele que não haveria condição alguma, porque a mulher já tinha deixado de recolher há algum tempo e que, portanto, ele não teria direito à pensão por morte. Então, ele deixou de contar para o segurado, né, duas coisas muito importantes, né? Primeiro, que ela tinha, sim, qualidade segurada, mas se comprovasse que ela parou de recolher se ela comprovasse a incapacidade quando ela parou de recolher, né? Então, são questões que os servidores não estão preparados, e ele tinha todas as condições de conseguir essa documentação para comprovar, porque isso não se prova com testemunho, é uma prova técnica, porque como é uma pessoa carente, ele tinha todos esses registros lá no SUS, no AME, ele tinha, não só no AME da cidade onde eles moravam, mas também no AME regional, porque a mulher foi fazer um tratamento na Unicamp, então tinha toda a condição de fazer uma perícia indireta para provar que ele tinha direito à pensão por morte. Então, eu digo, é muito importante se consultar com um advogado da sua confiança, daquele que está no escritório todos os dias, daquele que faz a consulta
para você e não lhe cobra antecipadamente, ele lhe cobra por resultado. Eu acho isso também muito importante, porque tem muita gente que pensa, não, olha, eu não vou conversar com o advogado porque sei lá quanto que eu vou ter que deixar de dinheiro para ele. Não. Você tem, sim, advogados muito conscientes, né, e nós temos aqui em São João da Boa Vista, em toda a região, advogados muito bons, muito bacanas, que gostam de advogar, que fazem por vocação e que só cobram no final. Então, só para terminar, né, a nossa história da aposentadoria especial, a regra de transição é para aquele que já trabalhava em uma atividade especial antes de 13 de novembro de 2019, antes da reforma. Ele já trabalhava. Só que até a reforma ele não tinha completado o tempo mínimo exigido. Se for uma insalubridade leve, são 25 anos naquele tipo de trabalho. Nesse caso, é exigida uma pontuação, ou seja, a soma da sua idade mais o tempo de atividade especial e mais o tempo de contribuição comum. Eu vou citar apenas a pontuação mais comum, que é de baixo risco. São 25 anos de atividade especial e somando, então, 86 pontos. Esse é um caso. E a segunda regra é da idade mínima, que ela será aplicada para aqueles que começaram a trabalhar na atividade especial depois da reforma da Previdência. Por isso que a gente diz que essa reforma, ela está penalizando e bastante aqueles que vão começar a trabalhar, não é, depois da reforma da Previdência. Você veja bem que isso é um desestímulo para se obter uma aposentadoria governamental. Então, essa questão que se fala, a questão é muito política. Eu sinto repetir isso, mas é uma ilusão você pensar que o governo, de novo, entre aspas, né, porque o governo não produz, o governo não lhe dá nada, né, mas ele faz uma propaganda de que ele vai cuidar da sua aposentadoria, da sua saúde, da sua educação. Então, cada vez mais eu gosto de repetir isso. Estamos cada vez mais tendo consciência de que temos que nos cuidar, nos prevenirmos, talvez até um retrocesso, não é, para aquele tempo que depois que a gente envelhece, os filhos devam, por obrigação e por amor, nos ajudar. Mas, enfim, são essas considerações a respeito da idade mínima, Magalhães. Doutora Deise, antes da gente ir aqui para o intervalo, uma questão que é muito discutida, principalmente quando se vai negociar aumento de salário mínimo, quando essa discussão está em voga, diz respeito ao déficit da carteira da Previdência. Aliás, esse foi um dos grandes motivos da reforma da Previdência ter sido aprovada, não? O ministro Barroso, ele endossa de alguma forma essa alegação? Sim, o ministro Barroso observou que o déficit do setor é incontestável e que piorou significativamente nos últimos anos. Segundo ele, o pagamento de aposentadorias e pensões consome uma fatia relevante do PIB, que é o Produto Interno Bruto, e do orçamento estatal. Estatal em termos de governo mesmo, de união, deixando poucos recursos para os setores como saúde e educação. Então, um dos pontos destacados pelo relator é que a população brasileira está vivendo mais e que, de acordo com as projeções da ONU, que essa instituição, a ONU, vem sendo muito contestada, nós sabemos disso hoje, porque temos as informações na palma da mão, e que, pelas informações da ONU, em 2100, no ano de 2100, o Brasil será o 10º maior país do mundo em proporção de idosos. Em paralelo, a população em idade ativa vem diminuindo, em razão da queda da taxa de natalidade, o que a gente sabe que é verdade. Isso realmente a gente sabe que é verdade. Com isso, há menos jovens para financiar os benefícios
para os mais velhos, né? Os benefícios que eu digo são afastamentos, a pessoa idosa tem mais afastamentos, a pessoa idosa se aposenta, não é? Então, cada vez mais, como a taxa de natalidade diminuiu, cada vez mais, né, nós temos aqui, na parte de baixo da nossa pirâmide, poucos para sustentarem os que estão lá em cima e que estão precisando. Quanto a isso, não há como negar, porque cada vez mais a gente vê filhos solteiros, né, e que também com casais que optaram por ter apenas um filho, ou no máximo 2. Eu mesma tenho apenas um neto, eu tenho 2 filhos homens, apenas um casado, o outro está solteiro, né, embora mora sozinho e é independente, não tem filhos. Então, a gente percebe a diferença que é com relação a tempos passados. Vai ficar pouca gente para financiar a Previdência, né? Sim. Doutora, quanto a isso, o que a senhora pensa? Esse déficit da carteira, ele é realmente efetivo? E a expectativa dos brasileiros vem realmente aumentando? Olha, quanto ao déficit da carteira, não há como negar, né? Aliás, o que eu constatei dessa reforma da Previdência é que ela apenas postergou o problema, ela empurrou com a barriga, porque o problema não acabou com o déficit da carteira da Previdência. Mas eu reconheço que nós temos um sistema político onde pouco se consegue fazer. A reforma da Previdência até que tentou puxar um pouco mais, mas não conseguiu, né? Um sistema político, né, com representantes que não atendem às reivindicações da população. Até mesmo da reforma da Previdência, nós teríamos que ter feito uma reforma, antes mesmo da reforma da Previdência, nós teríamos que ter feito uma reforma política profunda, sem contar com a reforma administrativa, onde se vê um Estado inchado, muitos funcionários públicos, e olha, não estou falando mal de funcionalismo público, absolutamente, mas eu estou falando da quantidade de servidores públicos, com muitos privilégios. Algumas regras foram, sim, alteradas em detrimento e em prejuízo dos segurados, né? Porém, o que a população precisa mesmo é de uma reforma da estrutura da carteira da Previdência, né? Porque eu sei que uma reforma política e administrativa nós estamos muito longe de conseguir, mas eu sei que a reforma da estrutura da carteira da Previdência dá para fazer, bastaria os nossos representantes, né, ouvirem a nossa voz. A carteira da Previdência atende a quem contribuiu, quem recolheu, né, fez a poupança para se aposentar lá na frente, mas ela também contempla quem não contribuiu com a Previdência. Da carteira da Previdência, são subtraídos os benefícios que nós chamamos de benefícios sociais, e nós temos vários, eu vou citar apenas 2, eu vou citar o BPC, o LOAS, por exemplo, e o auxílio reclusão, com o qual, sabidamente, a população não concorda, mas nunca foi ouvida. E nós não podemos nos esquecer de que nosso sistema de aposentadoria é uma pirâmide, onde os mais novos têm que contribuir para sustentar a aposentadoria dos mais velhos. Hoje, o que mais se vê são os trabalhos informais, é outro problema, né? A população empobrecida, ela não se estabiliza, ela não se formaliza. São trabalhos informais, onde não existe recolhimento. Em geral, poucos contribuem para a Previdência. Também, até hoje, trabalhadores rurais que não contribuíram para a Previdência, né? E não contribuindo, sabe por quê? Porque eles foram mal informados. Existe aí uma informação muito truncada a respeito de trabalho rural. Se essas pessoas tivessem sido, se a informação fosse mais bem veiculada pelo governo, eles saberiam
que deveriam sim recolher, porque a prova para se aposentar rural é muito difícil, não é fácil. O trabalhador rural, ele padece muito para poder se aposentar, além de regras que não são claras. Nós temos muitas leis e muitos artigos que são confusos, muitas vezes levam a informações dúbias e dão margem a diversas interpretações. Por que que isso acontece? Porque as leis não são elaboradas por juristas, não foram elaboradas por operadores de direito, mas sim por políticos, né, que são os representantes, e que muitas vezes estão longe dos problemas dos trabalhadores. Estão lá defendendo interesses de classe também, Sim, própria muito. classe. Sim, o aposentado, ele não tem força. O aposentado, por exemplo, um exemplo só, ele pode fazer greve? Ele já é aposentado, ele não tem o que fazer quando ele só espera, né, que os políticos cuidem aí da aposentadoria dele, mas é só isso. Eles não têm força. Muito bem, doutora Deise Siaco, a gente vai rapidamente aqui para o nosso intervalo. Voltamos em seguida com mais dúvidas aqui dos nossos telespectadores, dos nossos internautas, a respeito de Previdência Social. Voltamos já já. Problemas com aposentadoria? Dificuldades trabalhistas? Complicações para conseguir benefícios junto ao INSS? Siaco Advocacia tem a defesa certa para a sua demanda. Há 30 anos em São João, o escritório Siaco Advogados conta com uma equipe especializada em direito trabalhista e previdenciário. Confiança, ética e profissionalismo com atendimento humano e personalizado. Siaco Advocacia, Rua Antonina Junqueira, 216, Centro de São João da Boa Vista. Siga nossas redes sociais. Nós já estamos de volta aqui no Região pela TV União em sinal aberto e digital para cidades da nossa área de cobertura e também nas redes sociais da nossa emissora. Hoje estamos aqui conversando com a doutora Deise Siaco, advogada, especialista em direito previdenciário e trabalhista, sempre presente, trazendo informações importantes para você que pretende se aposentar. E você participa da nossa conversa enviando o seu WhatsApp, a sua pergunta para 19982720221. Doutora Deise, nós sabemos que a reforma da Previdência foi feita por meio de uma emenda constitucional e que foi aprovada pela maioria de 3/5 de cada casa do Congresso Nacional. Sob esse prisma, seria admissível que o Supremo Tribunal Federal alterasse as regras? Olha, levando-se em consideração que nós elegemos nossos representantes nas duas casas legislativas, que são o Congresso Federal e o Senado, que para a obtenção dessa reforma foi necessário um grande esforço para que se chegasse a um consenso da maioria. Basta ligar a televisão aí na TV Senado e do Congresso para a gente ver as discussões, são calorosas e até desgastante ficar assistindo essas discussões. Então, ao meu ver, não seria o papel do Supremo Tribunal Federal alterar as regras da reforma previdenciária. Nós sabemos que os integrantes do Supremo Tribunal Federal, eles não foram eleitos pela população, eles não tiveram um voto sequer. Tem muitos ali que nunca foram juízes, aliás, a grande maioria, né? A quase totalidade. Ali, muitos nem foram promotores. Então, o judiciário deve respeitar o que essas casas decidem. Inclusive, o relator Barroso, em seu voto, ele se pronunciou nesse sentido. Lembrando, né, que foi também apresentado um parecer técnico para a apresentação dos dados anuais do orçamento, e que, por sua vez, esse parecer técnico, né, ele foi fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União
onde sim foi demonstrado um desequilíbrio crescente e na ordem de bilhões de reais. Então, a reforma previdenciária, embora tivesse nos feito muito mal, ela realmente foi necessária. Mas eu repito, falta uma gestão sobre essa carteira. Ainda com relação aos servidores públicos, municipais, estaduais e da União, eles têm uma contribuição própria para aposentadoria e afastamentos? Porque a Sim, os impressão que a gente tem, servidores. doutora, é que esses servidores que têm o regime estatutário, regime próprio de previdência, eles têm muitos privilégios em relação aos contribuintes do INSS. É que o que acontece é que os servidores públicos e estatutários, eles têm sim um regime próprio de contribuição. Então, não é o mesmo que o INSS. Entretanto, aí vem o mas, né? Entretanto, eles podem, eventualmente, levar para esse regime próprio as contribuições que, porventura, eles tenham feito ao INSS. Você veja aí um cruzamento. E nós estamos falando em finanças. E isso faz falta, cria déficits para a carteira da Previdência Social. E é por isso que é importante que seja feita uma boa análise das regras do Estatuto e das regras do INSS, antes de se remanejar as contribuições do INSS para o serviço público e vice-versa. E agora eu vou dizer que muitas vezes o servidor público ele consegue se aposentar no regime próprio de previdência, por ser estatutário, e também ter uma outra aposentadoria junto ao INSS. Eu mesma faço diversas análises e faço diversos pedidos para servidores públicos nesse sentido que preencham os requisitos. Você veja como é desgastante para a carteira do INSS servir a um e ao outro. Vem um déficit muito grande realmente para o INSS. Doutora Deise, para encerrar, um ponto muito polêmico da reforma da Previdência foi, sem dúvida alguma, a questão da pensão por morte. A senhora acredita que essa regra da reforma da Previdência, por ser polêmica, por gerar tanta controvérsia, ela pode ser mudada? Eu gostaria que fosse, mas se houver alterações, elas serão mínimas, né? E o fato é que houve sim uma mudança muito drástica no cálculo das pensões, Magalhães, né? Pensão por morte. Hoje mesmo, eu atendi uma senhora de 88 anos que ficou viúva e que não trabalha, porque você veja, há tantos anos atrás, quem se aposentava, né, aliás, quem mantinha a casa, quem era? Há muitos e muitos anos atrás, para uma senhora de 88 anos. Era o chefe da casa, o marido. O marido, que depois Ele era o deixava a chefe. aposentadoria, a pensão para a esposa, para a E viúva. ele deixava, a esposa sabia que ela podia cuidar, sim, do lar, um serviço muito nobre, e cuidar dos filhos e educá-los, porque o marido é quem saía de casa, né, para prover o sustento. E ela, com 88 anos, ela me perguntou hoje o que ela poderia fazer, porque o marido morreu agora, faleceu agora, com 92 anos, e deixou para ela apenas 60% do valor do que ele recebia. Então, ela está recebendo hoje, né, depois do falecimento dele, na ordem de R$ 2.000. E antes ela tinha um valor melhor. Aí muitos vão se perguntar, não, mas agora não tem mais o marido ali, então é natural que se desconte, né, que eles descontam 50%, na verdade, né, do valor da pensão. É natural, mas ele não está mais ali. Sim, ele não está mais ali, mas ela está com 88 anos e, portanto, não tem outra renda e precisa de remédios, precisa de cuidados. Ela não consegue, com esse valor, nem contratar uma cuidadora. Ao passo que, se não tivesse havido esse desconto brutal na pensão por morte, ela teria, sim, quem cuidasse dela, né? Uma pessoa para auxiliá-la, pelo menos
pelo menos nos afazeres domésticos. Então, eu sou totalmente contra a pensão por morte, as regras da pensão por morte, mas não acredito que possam ser alteradas, não é? E fico muito aborrecida quando eu vejo que o sistema é arbitrário. Haja visto que para políticos e para militares, né, esse desconto não é aplicado, né? Se não for inconstitucional, que eu acredito que não vai ser julgado inconstitucional, esse desconto na pensão por morte, pelo menos, ao meu ver, é imoral. Última questão. A revisão da vida toda já vem sendo efetivamente aplicada ou os processos continuam suspensos, doutora Deise? Vamos finalizar, isso daí é bom para arrematar o que nós falamos lá no início, a revisão da vida toda é uma revisão que inclui todas as contribuições e não somente aquelas a partir de 1994. Essa revisão, ela foi sim aprovada pelo Supremo Tribunal Federal, mas os processos em trâmite, esses processos em curso, eles estão suspensos, porque o INSS entrou com um novo recurso que se chama embargo de declaração, e o próprio STF determinou a suspensão desses processos. Sabe por quê? Porque o INSS nem tem ainda no sistema deles, DataPrev, uma organização, um sistema que possa atender a esses pedidos administrativos, de forma administrativa. Todos os que eu dou entrada são de forma judicial. Então, quando eles viram que o pedido era enorme, são milhares e milhares de pessoas que foram prejudicadas injustamente com o artigo lá da lei da Previdência, né, o Supremo Federal até endossou, disse que poderia haver essa revisão, mas suspendeu, né, por ordem de um recurso aí que o INSS ajuizou, mas que, na verdade, é só protelatório. Não era o caso, ao meu ver, de ter suspendido os processos. Mas, como eu disse, as decisões do Supremo Tribunal Federal sempre foram e serão, se continuar assim, com essa estrutura política, é uma decisão política e não legal. Muito bem, doutora Deise, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, Magalhães. Até a próxima. Até. E o Região vai ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a sua audiência. Um grande abraço e até o próximo programa.